minha comunicação mensal deste ano de 2014-2015 tem sempre em conta a exultação apostólica e a alegria do Evangelho. E hoje eu gostaria de tocar em 3 pontos. Primeiro ponto, retomar as dominantes do mês passado. Segundo ponto, falar da alegria do Evangelho e a família, sobretudo para vermos o caminho que a Igreja está a seguir rumo à segunda Assembleia do Sínodo. E, em terceiro lugar, falar da Pastoral de Açores, do que diz respeito à ouvidoria de Ponta Delgada, a nossa ouvidoria de Ponta Delgada. Em primeiro lugar, em dezembro, mês passado, no ano passado, nesta comunicação tive em conta 3 ideias dominantes que podemos encontrar na alegria do Evangelho. Primeira ideia, Deus está presente no mundo. Antes que a gente chegue aos ambientes, antes que a gente chegue aos acontecimentos, o Senhor lá está. Deus está presente no mundo. Deus em Cristo atua no mundo, há sinais da presença de Deus. Os que têm fé descobrem este mundo como algo querido por Deus. Mesmo o mundo atual, com tantas dificuldades e grandes problemas, tem uma presença fantástica do Senhor Jesus no meio do mesmo mundo. Em segundo lugar, perante este mundo, ou neste mundo, a Igreja está presente. Está em saída porque ela já está presente. E a Igreja são as pessoas, e a Igreja são os cristãos, e a Igreja é a comunidade e instituição. Então, a Igreja, presente no mundo, coloca-se numa atitude de quem trabalha, de quem atua na rua, nos ambientes e em todas as situações. É esta Igreja em saída que o Papa pede que se dê ou que aconteça atualmente. A terceira ideia dominante do mês passado foi que a economia mata. Na alegria do Evangelho há uma dominante, quando se trata da dimensão social da fé, de que a economia atual, como está, mata as pessoas. Então temos que olhar para o mundo e ver o mundo numa organização, ou numa possível organização, oxalá que mesmo real, em que haja vida para todos e bens para todos. E, sobretudo, olhar a nossa ação como cristãos na dimensão social da fé, na linha de quem olha para as periferias, olha para os oprimidos, está com os necessitados e com os pobres. Neste mês, e no segundo ponto, gostaria de chamar a nossa atenção para o problema da família. De facto, a alegria do Evangelho, a certa altura, tem um parágrafo, o 66, em que fala da família e diz assim: a família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da sociedade, o espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros, e onde os pais transmitem a fé aos seus filhos. O matrimónio tende a ser visto como mera forma de gratificação afetiva, que se pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um. Mas a contribuição indispensável do matrimónio para a sociedade supera o nível da afetividade e o das necessidades ocasionais do casal. Como ensinam os bispos franceses, não provém do sentimento amoroso, efêmero, por definição, mas da profundidade do compromisso assumido pelos esposos que aceitam entrar numa união de vida total. Quer dizer, a exaltação apostólica, a alegria do Evangelho, a certa altura, trata mesmo do problema da família. E se a família foi sempre objeto de cuidado da parte da Igreja, o Papa Francisco, desde que começou o seu ministério patrino, o ministério de Pedro, o serviço de Pedro, como Bispo de Roma, como Papa, sempre teve em conta a família. E são muitas as comunicações do Papa neste sentido, como vemos até aqui nesta exortação à alegria do Evangelho. Porém, o Papa não ficou só no chamar a atenção, colocou um caminho, ou fez um caminho, traçou um caminho sinodal,
isto é, de um trabalho em conjunto para que a Igreja, olhando todos os problemas, olhe sobretudo a base da mesma Igreja, que é a família. Assim, propôs que neste caminho sinodal houvesse 2 assembleias do Sínodo dos Bispos. A primeira que se realizou em outubro passado, antecedida de uma grande auscultação à Igreja, onde através de 30 e tal perguntas, de facto, conseguiu-se ter o pensar da Igreja em todo o mundo. Depois foi construído um instrumento de trabalho, um documento de trabalho, e realizou-se a primeira Assembleia do Sínodo. Terminada a primeira Assembleia, foi feita uma mensagem a todo o povo de Deus e a relação, isto é, a síntese dos trabalhos desta primeira Assembleia, que foi uma Assembleia de grande debate, uma Assembleia de diversas sensibilidades e tendências, mas onde todo o trabalho foi resumido nesta relação final. Agora, o Santo Padre quer que a segunda Assembleia Sinodal, a realizar em outubro próximo, tenha como tema exatamente o conjunto das propostas ou das considerações que foram feitas na primeira Assembleia. E assim temos agora a circular por toda a Igreja esta relação final como documento e integrando neste documento 46 perguntas para que, de novo, o povo de Deus dê a sua opinião sobre temas importantes e alguns mesmo temas que estão em aberto na própria Igreja. De maneira que neste momento nós estamos a caminho da segunda Assembleia Sinodal a realizar neste ano de 2015 em outubro e estamos a preparar esta Assembleia através das respostas que em todas as dioceses do mundo estão a ser dadas a estas 46 perguntas onde de facto se quer saber a opinião, e a opinião formada, e oxalá que bem formada, do povo de Deus. Creio que todos nos devemos colocar nesta hora a partir do verdadeiro da vida. Interessa que falemos, interessa que as instâncias diocesanas que forem consultadas deem o seu pronunciamento, interessa que falemos claro, que saibamos colocar o pensamento das bases, das famílias, das comunidades paroquiais, de todas as dioceses. O terceiro ponto, relacionado com a família, ponto mais prático, que diz respeito mais à nossa diocese e à nossa ouvidoria, fazendo descer à prática estas minhas considerações e o caminho deste sínodo aqui e agora, é falar da pastoral familiar na nossa diocese e ligá-la com a nossa ouvidoria de Ponta Delgada. Desde sempre que a diocese de Angra faz trabalho de pastoral familiar, poderíamos dizer que há 30 anos esta parte, a Igreja Diocesana tem um serviço diocesano, antigamente chamado Secretariado, agora Serviço Diocesano, de apoio à pastoral familiar, ou seja, uma equipa que recebe missão do Bispo para que, com as famílias, consiga traçar caminho na perspectiva cristã. Recentemente, há 2 anos esta parte, ou melhor, há 3 anos esta parte, este serviço diocesano colocou-se numa perspectiva mais de organização da pastoral familiar a nível do território, dado que a nossa diocese, para além das iniciativas gerais que tomou e para além de uma certa tradição em movimentos familiares, movimentos que trabalham a família do ponto de vista de equipas ou do ponto de vista de obras ou de movimentos mesmo em si, tem uma certa necessidade de organização ou reorganização da pastoral territorial. Neste sentido, estamos junto das paróquias, ou com as paróquias e com as ouvidorias, a criar uma estruturação, uma organização maior, de tal maneira que depois as paróquias possam trabalhar as famílias a partir daqueles casais que são chamados casais responsáveis, ou seja, casais que, juntamente com os conselhos pastorais, possam tomar iniciativas a favor ou com as famílias. A estes chamamos casais responsáveis da pastoral familiar a nível paroquial. Temos também os casais de ligação a nível da ouvidoria. Na nossa ouvidoria, ou melhor, na nossa diocese temos 16 ouvidorias e temos 16 casais de ligação, que são, por assim dizer,
o ponto de encontro e de ligação com o Serviço Diocesano da Pastoral Familiar, que está sediado em Ponta Delgada. No que diz respeito à ouvidoria de Ponta Delgada, uma ouvidoria grande, uma ouvidoria que, como todas as outras, sabe que a base das paróquias está nas famílias. As 18 comunidades paroquiais da nossa ouvidoria são famílias de famílias, ou seja, cada paróquia é uma família constituída por outras famílias. Famílias que passam momentos difíceis, famílias que passam momentos de grande aflição, famílias que dia a dia têm os seus problemas e os seus debates, mas famílias também que em si, aquelas que admitem a inspiração cristã e o projeto cristão, são, por assim dizer, a igreja na casa das pessoas. Pois bem, a nossa ouvidoria vai realizar na próxima sexta-feira, dia 9, o primeiro encontro dos 18 casais das 18 paróquias que têm a ouvidoria, dos 18 casais responsáveis pela pastoral familiar, exatamente para tomarem consciência de qual é a sua missão e, por outro lado, também colocarem-se nesta perspectiva de resposta às perguntas que são feitas para a segunda Assembleia do Sínodo. Para além destes casais responsáveis, a ouvidoria tem formada já se reuniu uma equipa da pastoral familiar, ou seja, 4 casais, cada um delegado das 4 zonas pastorais que têm a ouvidoria, que constitui, digamos assim, esta equipa constitui com o casal de ligação da nossa ouvidoria ligado ao Serviço Diocesano, constitui assim a estruturação maior ou a responsabilidade maior da pastoral familiar na nossa ouvidoria. Fio ao cabo, não nos interessa só ficar em considerações, não nos interessa só ficar numa mera organização, interessa-nos sim que as famílias na nossa ouvidoria tomem consciência que elas próprias é que são sujeito da edificação da Igreja. Por outras palavras, não conseguimos fazer nada se cada família não tomar consciência a partir do dia a dia e da sua perspectiva cristã, o casal, os filhos, os mais idosos, de que são cristãos, de que os cristãos casados constituem uma igreja em ação. Portanto, a nossa perspectiva é criar uma grande consciência nos casais e nas famílias de que as próprias famílias constituem o construtor maior da igreja ali. Por outro lado, interessa que a ouvidoria seja uma fraternidade de famílias. Assim como a paróquia é família de famílias, a ouvidoria seja de facto uma fraternidade de famílias. Para este mês de janeiro, tão cheio de atividades formativas de vária ordem na Diocese e na nossa ouvidoria, queremos realçar, por um lado, este esforço de reestruturação da pastoral familiar a nível territorial e também que toda a ouvidoria se pronuncie, respondendo às 46 perguntas para o Sínodo dos Bispos.